Oi, minha gente, tudo certo por aí? Estamos começando mais um Azeviste aqui na sua TV Câmara de Salvador, a nossa TV Câmara. Fique à vontade, esse espaço é todo seu. Você já sabe, pode interagir com a gente, inclusive através das nossas redes sociais. E eu trago uma dica para você, viu? Aquela dica de milhões. Aponte a câmera do seu celular aqui nesse QR Code que aparece no cantinho da tela e você vai ter acesso a toda a nossa programação aí onde você estiver, no conforto do seu lar, no seu trabalho, ainda pode, claro, encaminhar os nossos programas para aquela pessoa que você mais gosta, né? Porque aqui o negócio é de qualidade e não vale mandar para qualquer pessoa, não. O negócio é direitinho. Então, pronto, grave essa dica. Aponte a câmera, direcione para o QR Code e aí você acessa toda a nossa programação, inclusive os outros azevistes que a gente já fez por aqui com todo carinho para você. Agora, hoje, o tema vai te pegar daquele jeito, porque no palco a voz é a arma, a palavra, o grito. O slam é mais do que uma competição de poesia falada. É performance, emoção e resistência. E aqui na Bahia, ele ganhou um toque especial, um molho, como a gente diz. Em 2017, nasceu o Slam das Minas Bahia, um movimento que colocou o microfone na mão de quem sempre teve muito a dizer, mulheres negras e periféricas. Desde então, as batalhas vêm ocupando as ruas, praças e espaços culturais de Salvador, revelando talentos e também fortalecendo, a literatura marginal. Mais do que versos, o Slam das Minas constrói acolhimento, protagonismo e transformação. E é sobre essa história potente que a gente vai conversar a partir de agora com Ludmila Singa. Ela é artista da palavra, bacharel em artes e uma das organizadoras dessa verdadeira revolução poética. Seja bem-vinda, Ludmila. Tudo bom com você? Tudo bom, muito obrigada. Feliz de estar aqui. Pronto, é isso. Eu quero saber logo de você, Ludmila. Me conte um pouquinho da sua história, né? Como é que você vai parar nesse universo do slam? Era uma paixão antiga? Enfim, você começou bem novinha, né? Você ainda tem essa cara de menina, mas conte um pouquinho dessa história pra gente. Eu sempre fui uma criança muito arteira, desde sempre. Fazia performances em casa para as visitas, para a família. Escrevia contos. Era aquela menina que era a oradora da turma, né? Que sempre estava ali na frente mesmo, nessa posição. Só que eu não conseguia me enxergar enquanto escritora, enquanto uma produtora, enquanto uma intelectual. E só quando eu entrei na universidade, que foi com 17 anos, que eu conheci o movimento de sarau, conheci o movimento de slam, e aí recitei pela primeira vez. E aí quando eu recitei pela primeira vez, subiu uma adrenalina no meu corpo. Quando eu terminei, eu falei, nossa, eu quero isso de novo. E aí nunca mais parei. E em 2017, a minha sócia, que é Nega Faia, representou a Bahia no Campeonato Brasileiro de Poesia Falada e lá conheceu o movimento Slam das Minas, que é muito importante falar que é um movimento idealizado por Tatiana Nascimento, surgiu lá no Distrito Federal. No ano de 2016 foi para São Paulo e em 2017 a gente trouxe para a Bahia. Nós somos o terceiro Slam das Minas do país. Mas tem Slam das Minas do Rio de Janeiro, tem Slam das Minas Acre, tem Slam das Minas Pernambuco, Slam das Minas Espírito Santo. Então, é uma rede nacional mesmo, onde a gente se conecta e troca informações. E dentro disso a gente trouxe para cá, para a Bahia, porque a gente enxergou uma dor social nesse movimento, que era o protagonismo dos homens no cenário. Tinha os slams que eram unigênero, podiam batalhar homem, mulheres, cis, trans, enfim, mas a predominância era sempre masculina e no final quem sempre vencia eram os homens. E aí, como Faia teve esse contato com o Slam das Minas lá em São Paulo, a gente pensou, olha, acho que o que falta aqui é um espaço de acolhimento, fortalecimento e potencialização dessas vozes, porque não é todo espaço que uma mulher vai se sentir confortável para recitar pela primeira vez, Sim. Sendo que ela nunca fez isso antes, né? Então a gente pensou, não, vamos criar esse ambiente seguro de experimentação para que essas vozes possam surgir, né, para que elas se sintam à vontade para fazer, para recitar os seus poemas, e assim foi. Em 2017, a gente fundou o Slam das Minas aqui. A gente começou em praça pública, lá na Praça do Conjunto ACM. E o nosso primeiro evento teve mais de 400 pessoas. Uau! A gente postou um vídeo no Facebook falando, galera, vamos fazer o Slam das Minas, não sei o quê. A gente fazia uma rima, que a gente também brincava, assim, de fazer freestyle e rima. O vídeo bateu mais de 40 mil visualizações. E aí, quando chegou o dia do evento, tinha mais de 400 pessoas. A gente não estava preparada para isso. Mas ali a gente entendeu a potência do que a gente estava criando, sabe?
E isso foi muito bom. E aí o ano de 2017 foi o ano para falar, é isso que vocês têm que fazer, é isso para vocês continuarem fazendo. A gente também fez a abertura da conferência de Angela Davis na reitoria da UFBA. Foi mais de 3.000 pessoas. E aí a galera chorava, era homem e mulher chorando, a gente recitando e as pessoas gritando. É muito engraçado, tem uma cobertura que aí a jornalista fica assim, o Islã das Minas está sendo aplaudido de pé, porque todo mundo começou a levantar, o povo chorando, gritando. E aí a gente se consagrou e falou, é isso que vamos fazer, vamos continuar fazendo. Incrível. Mas eu também trabalho com música. Uhum. Eu tenho 2 singles lançados, estou aí na produção de mais coisas, que vai vir depois. Também temos um selo literário, né, que é a nossa antologia Ancestralitura Poemas com Mel e Dendê, porque a gente pensou, olha, a gente trabalha com a oralidade, mas a gente também precisa ter o registro em livro, porque é isso que no futuro as pessoas vão ter acesso, Sim. né? E aí a gente fez esse livro com poetas da cidade de Salvador e região metropolitana, que foram mulheres que recitaram seus poemas nas nossas batalhas de 2017 a 2019. E aí a gente fez essa antologia com elas, e muitas dessas mulheres que estão nesse livro nunca tinham tido um lançamento literário antes, nunca tinham sido publicadas, então é muito massa a gente também poder proporcionar isso, sabe? Porque através desses insights, depois da primeira vez, já foi, né? Abriu a porta. É isso mesmo, eu acho muito bonito esse trabalho de vocês, justamente por proporcionar esse protagonismo, essa possibilidade de outras mulheres se sentirem inspiradas mesmo, né? Se sentirem encorajadas para fazer algo diferente, para fazer algo que talvez, se não fosse o Islã das Minas, elas não tivessem essa oportunidade nesse esse encorajamento. Mas eu queria que você falasse um pouco, antes de falar dessas histórias de superação e dos relatos que chegam para vocês, eu queria que você falasse sobre esses entraves do início, né? Era um universo até então exclusivamente masculino, com protagonismo maior masculino. Como foi a chegada de vocês? Assim, houve muitos embates, muitas tentativas de travar vocês e não, isso aqui não é lugar de vocês não e tal. Como é que foi? Diversas, né? Ao longo do caminho, a gente sempre tem essa história para contar, que é triste, mas que faz parte da realidade da coisa, assim. Só que a gente sempre teve um ponto muito positivo, que a gente sempre buscou ser muito profissional. Então a gente fazia as nossas coisas direitinho. Vamos fazer uma solicitação de algo, vamos fazer um ofício, vamos fazer um papel timbrado, vamos fazer portfólio, vamos criar todo um ecossistema para não dar motivo para as pessoas não abrirem as portas para a gente, porque eu acho que isso é muito importante. Às vezes a gente reclama muito de que as pessoas não abrem as portas, a gente não tem oportunidade. Mas será que a gente está preparado para quando as oportunidades surgirem? Então, desde o início, a gente sempre buscou fazer muito isso. Mas claro que ao longo da caminhada tiveram muitas situações, sobretudo no movimento de Islã. Teve um fato em específico no ano de 2017 mesmo, que foi a final do Islã Bahia, né? Porque o Islã, ele é um movimento de competição que ele é nacional e internacional. Então, tem diversos Islãs que fazem as suas batalhas e aí selecionam o seu finalista, depois junta todos esses finalistas no campeonato estadual de poesia falada, e aí os representantes que vencerem, que a depender da quantidade de slam, pode ser um representante, pode ser 2, vão para o Campeonato Brasileiro de Poesia Falada para disputar uma vaga no Campeonato Internacional de Poesia Falada, que acontece em Paris. Então, no ano de 2017, a gente estava com a nossa finalista lá, e na hora das chaves, um dos organizadores do Islã do momento colocou pra gente, a chave tinha que ser trocada. E aí colocou uma chave, porque tinham 4 finalistas na final. 2 mulheres e 2 homens, pra, tipo, propositalmente ir um homem e uma mulher pra final. Sim. Só que a gente não achou que isso era o correto, porque, tipo, por que dividir por gênero? Não faz sentido. A questão é um mérito. Faz um sorteio, deixa na mão do universo, do destino, sabe? Então, a gente teve uma grande briga por conta disso, né? Acabou que foi um homem e uma mulher representar a Bahia no Campeonato Brasileiro de Poesia Falada, mas que são coisas que a gente enfrenta que, infelizmente, a sociedade tem essa mania de categorizar e separar as coisas em caixinhas. Então, não. Vai ter 2 mulheres e 2 homens. Então, bota para eles competirem entre si, mas sendo que não é algo que pode ser misto, que pode cada um ali, com o seu mérito, com a sua poética, com a sua performance, conquistar o seu espaço. Sim, então, claro. Poderia tanto ir 2 homens,
quanto duas mulheres, que tudo certo. E são coisas assim que a gente enfrenta, que as pessoas não entendem muito e que a gente tenta ensinar, né? A gente tem essa didática de tentar ensinar para as pessoas que, ó, não precisa ser assim. Porque isso acontece em diversos outros locais da sociedade, sabe? São reflexos. Eu mesmo venho da capoeira, fiz capoeira durante muitos anos e era sempre muito difícil, porque era isso. Na hora da roda das mulheres, aí trocava a roda. E, tipo, eu gosto de pensar muito que as coisas têm o seu movimento e a roda, ela tá ali seguindo o seu fluxo da energia. E aí, tipo, na hora que uma mulher quebra a roda para colocar uma outra mulher para poder jogar mulher com mulher, porque se fosse jogar com homem, não ia ter a mesma coisa, porque o homem tem mais capacidade de jogar mais, a mulher jogar menos, tipo, sabe? Coisas que não fazem sentido e que eu acho que subestima muito o potencial de todas as mulheres ao longo da caminhada de todas, porque é algo que acontece muito. E a gente tenta ao máximo ter uma didática de ensinar e de enfrentar também essas situações. Já teve diversas situações que a gente foi contratada, foi convidada para estar em eventos e a produção fez de tudo para que a gente não entrasse. São pequenas coisas, sabe, que tenta ali desmotivar, mas que ainda bem que não nos desmotivou. Isso mesmo, e a gente vai criando meio que uma casca grossa, né, diante dessas situações. Infelizmente, a gente não conseguiu ainda exterminar esse machismo da sociedade, principalmente quando a gente fala de mulheres pretas, periféricas, esse cenário é ainda pior, mas a gente vai tentando driblar essas situações no dia a dia. Fale um pouco sobre esses relatos que chegam para vocês, assim, porque, como eu disse, eu imagino que não seja um movimento feito só por jovens, só por meninas jovens, por pessoas que estão começando a vida. Eu acho que tem pessoas de diversas faixas etárias, então as transformações nas vidas dessas mulheres podem ser as mais diversas. Então, fale um pouquinho do que é que chega para vocês. Nossa, tem muitos depoimentos, assim, de mulheres que recitaram no Islã das Minas pela primeira vez e decidiram que era isso que queria fazer da vida delas e hoje trabalham com música, são cantoras, trabalham com produção, né? Porque a gente tem todo um ecossistema que não é só quem está no palco. Eu e Nega Faia somos as apresentadoras, mas tem as pessoas que estão nos bastidores, que fazem a produção acontecer. E que as mulheres que participam das nossas batalhas têm um pouco de contato com isso e aí falam, nossa, eu gosto de fazer isso, eu quero fazer isso. Então a gente tem muitos desses depoimentos ao longo da história, mas muitos também de superação, sobretudo de questões emocionais, psicológicas. Teve uma das vencedoras mesmo das nossas batalhas, que ela falou que ela sempre via a divulgação, queria ir, mas que a depressão não deixava ela ir. E aí teve a edição que ela foi, ela venceu, e ela falou, hoje eu venci a depressão e eu consegui vir no evento, eu consegui recitar os meus poemas, eu consegui estar aqui, e a primeira vez que eu venho e saio como vencedora, então isso para mim é um dos maiores sinais de que eu consigo superar isso que eu estou vivendo. E eu acho isso muito bonito, porque a competição do Islã ensina muito isso. Porque muitas vezes, sobretudo o movimento da sociedade, nos coloca em competição com os outros. Só que dentro do movimento do Islã, a competição é contra você mesmo. As outras pessoas, cada um está fazendo a sua parte, mas o papel é, eu vou conseguir recitar a minha poesia, fazer a minha performance da melhor forma que eu sei que eu consigo, ou a minha mente, ou a minha insegurança, ou a minha autossabotagem não vai deixar eu fazer. Sabe? Tem muito isso no movimento de Islã. Porque é quase um transe, assim. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque tem muitos momentos que eu tô no palco cantando, recitando, que parece um momento de transe mesmo. Você tá ali, você tá num fluxo de energia, de mostrar a sua verdade pro mundo, de contar a sua história. E só você pode fazer isso, ninguém mais pode fazer isso no mundo. Então você entra meio que num frenesi de estar imersa na sua própria verdade, sabe? Então, no movimento de Islã acontece muito isso e eu fico muito feliz quando vejo essas mulheres conseguindo explorar isso, sabe, dentro de si mesma. É incrível. E é isso que você falou, né? Como teve esse relato dela achava impossível, foi lá, enfrentou esses medos e saiu campeã. Então, todo mundo, você que está em casa também, se sentir motivado a partir dessa conversa, acredite no seu potencial, já vai escrevendo aí, acreditando. Procure, diga aí o Instagram, onde nossas telespectadoras, enfim, quem está acompanhando o programa, pode interagir com vocês.
É @islamdasminasba. Mas o Islam escreve SLAM das Minas BA. Porque tem muita gente que escreve como Islã, do islamismo, né? E não é assim. É Islã, SLAM, que é uma palavra em inglês, porque o movimento de Islã surgiu em Chicago, né? Então, a gente trouxe para cá e aí tem o nome lá original, que é o Islã. Botou o molho da Bahia, mas Entendeu? é Islã das Minas BA. Procure aí no Instagram. E aí você pode interagir, tirar dúvidas. Vocês mesmos que interagem lá, respondem tudo? Sim, a Não gente tem negócio de tá... terceiros, não. Não, a gente tem a nossa coordenadora de comunicação, Sim. que é Má Reputação, mas ela também é Islam Master junto com a gente, ela também participa das performances, enfim, tá no microfone, tá no palco, mas também tá cuidando das redes, mas eu também tô por lá, a Faia também tá por lá, a gente sempre fica de olho, respondendo as coisas. Muito bom. Você que está aí chegando agora, o papo é sobre o Islã das Minas, que é esse movimento incrível que nasceu aqui em Salvador. Lá em 2017, está celebrando 8 anos. E eu quero que você fale um pouquinho sobre os momentos mais marcantes ao longo dessa trajetória, né? E as principais apresentações que vocês já fizeram. Você falou aí um pouquinho, né, de Angela Davis e tal, lá na UFBA. Mas fale mais um pouco dessa trajetória, os lugares que vocês já alcançaram até então. O primeiro foi esse que eu citei, né, sobre Angela Davis, que inclusive ela falou que a gente era o futuro. Ela falou, olha, vocês olham muito para os Estados Unidos, para o exterior, mas vocês precisam olhar o que essas mulheres estão fazendo aqui no Brasil, porque a gente que está lá, está de olho em vocês que estão aqui, e vocês que estão aqui não estão de olho no que vocês mesmas estão produzindo. Então elas falaram, o Islã das Minas, porque ela viu a nossa performance, recebeu os poemas traduzidos para ela poder acompanhar, entender o que a gente estava falando. E ela falou que o que a gente estava fazendo já era o futuro, que a gente estava muito à frente. E eu gosto sempre de lembrar isso, porque nos momentos de desmotivação eu falo não. As pessoas não entendem o que eu estou fazendo agora, porque eu já estou com o pé no futuro e elas não estão preparadas ainda para esse futuro. Mas a gente tem, nossa, diversos momentos assim importantes, mas o principal agora é que a gente fez a nossa primeira turnê internacional. Uau! E a gente foi para Cabo Verde. Foi a minha primeira viagem internacional. E eu fiquei muito feliz de não ter sido primeiro para a Europa. A gente foi para a Europa depois. A gente passou por lá, porque tem que fazer conexão. Porque normalmente as primeiras viagens, até das pessoas negras, né? As pessoas vão muito para a Europa. E, tipo, eu nunca quis isso. Eu queria primeiro ir no continente africano. Porque eu acredito que toda pessoa preta em diáspora precisa viver essa experiência. E a gente conseguiu fazer isso. Eu fui para Cabo Verde e a gente fez lá uma formação, que foi a formação Ancestralitura. A gente fez 4 dias com uma galera da universidade, que era um grupo de estudo sobre literatura e cultura. E a gente falou desde o processo da história do Islã, como fazer um Islã, o processo de escrita, o processo de performance. E no último dia, a gente fez a primeira edição do Islã Vozes em Poesia lá em Cabo Verde, que foi um Islã que a gente criou justamente para essa turnê. E foi uma experiência, assim, muito transformadora. Até hoje eu ainda estou reverberando e digerindo sobre, porque a gente voltou no avião todas assim chorando. Parecia que estava indo embora da própria terra, parecendo que eu estava saindo do Brasil para nunca mais voltar. E eu estava saindo de um país que eu tinha passado somente uma semana. Sim, sim. Mas aí a gente foi para Lisboa depois. E fizemos o lançamento da segunda edição do livro, porque a primeira a gente esgotou, a gente vendeu todos os exemplares, fizemos 1000 exemplares e vendemos todos. E aí a gente lançou a segunda edição da antologia lá no Museu do Aljube, em Lisboa. E aí foi um momento também muito massa, porque a maioria do público que estava lá eram mulheres brasileiras que estavam em Portugal, mas acompanhavam a gente. E quando viu que a gente estava lá, foi no evento, sabe? Então, isso é muito bonito de ver que a gente tem esse potencial de alcance para além do Brasil e que a gente conseguiu levar um pouquinho do Brasil para elas também, sabe? Elas falam, nossa, quando a gente vê alguém que vem do Brasil, parece que renova a nossa força, parece que, sabe, traz uma energia que lá não tem, que é um outro país, que tem uma cultura, que tem, enfim, todo um movimento social diferente também. Então, algumas delas falaram isso pra gente, assim, e foi um momento muito bonito, muito legal, de poder conhecer também a Europa. A gente passou por Sintra, por Lisboa. Atualmente, minha mãe mora em Portugal.
E aí eu fui visitar minha mãe também, então teve todo esse contexto emocional de novas experiências, de matar a saudade da mãe, Sim, sim. de conhecer o continente africano. Então foi transformador. Surreal, E está né? sendo. É. Surreal a experiência. É isso, minha gente. É o slam invadindo, empurrando a porta, metendo as caras e chegando aí em vários outros lugares que até elas mesmas talvez no início não tivessem nem imaginado. A gente ainda vai falar muito, a gente vai falar ainda sobre o trabalho que vocês realizam, vamos falar ainda sobre os projetos, planos futuros, tudo que vocês já fizeram até então, mas eu queria que você falasse individualmente para você, né? Como pessoa, como mulher, quais as transformações do Islã na sua vida? Para além da experiência, né, como você citou agora, de você ter conseguido chegar no continente africano, que era o seu sonho, mas quais outras realizações individuais você conseguiu ter a partir do Islã das Minas? Olha, diversas. O Islã transformou a minha vida completamente, mas a principal foi sobre acreditar em mim mesma. Muitas vezes a gente não acredita assim no que a gente faz, no que a nossa mente tanto pensa, no que a gente tanto sonha. E o Islã foi o espaço onde eu realizei muitos sonhos e entendi a importância de sonhar e se mover em direção aos nossos sonhos, sabe? Então, acho que a principal lição do Islã na minha vida foi sobre eu acreditar em mim mesma, acreditar no que a minha mente me diz, acreditar na minha intuição, de onde eu devo ir, de onde eu devo seguir, porque com o Islã eu fiz isso e conquistei coisas inimagináveis, transformei a minha vida, transformei a vida de pessoas ao meu redor. Então, com certeza essa é a maior lição de todas. E eu imagino que no começo tenha tido sempre aquela pessoa que, isso não vai dar em nada, vai ficar vivendo de falar poesia, que negócio vai ficar... Teve não muito torcer de boca? Com certeza, principalmente da Família. família, principalmente da família. Eu acho que a virada de chave foi em 2017 mesmo. A gente fez a primeira edição, a gente surgiu dia 10 de março de 2017, foi a primeira edição. E aí no dia 5, mais ou menos, assim, eu recebi uma ligação. Aí eu atendi alô. Ele, quem tá falando aqui é um jornalista da Rede Bahia. A gente quer ir na sua casa para te entrevistar amanhã, às 8h30 da manhã, pode ser? Aí eu falei assim, meu Deus, eu fiquei, será que é uma pegadinha? Eu não acreditei, mas eu falei, tá bom. Aí ele, tá bom, a produção vai entrar em contato com você, vai mandar, pra você mandar endereço, coisa e tal. Aí eu cheguei em casa, falei, mãe, a Rede Bahia vai vir aqui amanhã, tá? O quê? Falou que quer fazer uma entrevista comigo, pra eu contar a minha história, coisa e tal. Aí ela, mentira, é sério? Eu falei, é sério, acorda amanhã, se arruma que o negócio parece que é de verdade. Me mandaram mensagem aqui, que até o último minuto eu não tava realmente acreditando que era. E aí, às 8h30 da manhã, eles chegaram lá. E aí, eu acho que foi quando a minha família entendeu a potência do que eu estava fazendo, porque, infelizmente, tem muito isso para artistas, né? Eu acho que a arte, ser artista não é ser celebridade, são coisas diferentes. Mas as pessoas só entendem que o que você faz tem relevância, tem impacto, quando você está nesse local onde celebridades estão, que é a televisão, que é, né, entrevistas, essas coisas. E acho que ali ela teve essa virada de chave de, olha, o que ela tá fazendo chamou a atenção da Rede Bahia, então... O negócio é sério. Então, o negócio é sério, o negócio é importante. E foi ali que ela entendeu, que muitas pessoas também entenderam, né, que dá esse reconhecimento maior, né, quando vem um reconhecimento de fora, ajuda as outras pessoas que estão ao redor a entenderem mais. Tem uma frase que é de uma poesia minha, que é: nunca vão entender o que você faz até ver pronto. Foi uma das lições que eu aprendi com o Islã, porque enquanto a gente está falando, porque eu quero fazer isso, porque eu vou fazer, não é nem maldade do ser humano. E hoje eu entendo isso, porque antigamente eu achava, as pessoas não me apoiam porque elas são maldosas, porque elas não acreditam em mim. E às vezes não é isso, é porque quando a gente só está falando, as pessoas não conseguem enxergar, não conseguem materializar, não conseguem ver, porque só está na nossa cabeça. Se a gente ainda não materializou, só está na nossa cabeça. E a partir do momento que a gente consegue colocar no mundo que está pronto, aí as pessoas conseguem entender. Uhum. Então, foi muito assim. Foi esse momento de virada de chave. Hoje eu tenho muito mais apoio da minha família nesse sentido, né? Hoje eu vivo da arte, hoje eu vivo de trabalhar com a cultura.
E acho que todo mundo está bem feliz e orgulhoso. E você mais ainda. E é isso, você está aqui na TV Câmara, na nossa TV Câmara, mostrando um pouquinho da sua arte. E é claro que a gente não vai para o intervalo se eu pedir que você recite alguma coisinha, um trechinho, um negocinho, para quem está em casa entender um pouquinho mais daquilo que você tanto faz. Pronto. Escrevemos com lâminas, dançamos com bússolas e cantamos como quem traça mapas de volta para casa. Não nos disseram que éramos deusas, então nos tornamos. Nos becos, nas favelas, nas feiras, no tambor das águas de cabaça, nas palavras que Conceição Evaristo entalha no papel. A escrevivência não é ficção, é furo na carne. É isso. Daqui a pouco a gente volta. Já estamos de volta com o nosso Azeviche, hoje conversando sobre o Islã das Minas Bahia, aqui com uma das idealizadoras, que é a Ludmila Singa. A gente falou bastante nesse início sobre todo esse projeto que já é de sucesso e que tem alcançado lugares assim incríveis, e que Ludmila é uma das grandes responsáveis por esses feitos. Mas eu quero conversar um pouquinho sobre as batalhas. Eu sei que vocês esporadicamente realizam aqui em Salvador essas batalhas, né? Que, como você explicou um pouquinho no começo, vão ter essa vencedora que vai para a disputa estadual, depois para a nacional e até para a internacional. Fala um pouquinho melhor como é que se dá essa organização, quem pode participar, os critérios de avaliação, enfim. A gente precisa realizar no mínimo 5 edições por ano, Certo. que são 4 classificatórias, que aí a gente seleciona 4 finalistas, e a quinta, que é a grande final, que aí vai ter essas 4 representantes para a gente saber quem vai ser a representante do Islã das Minas Bahia no ano, né? E aí, a partir disso, as poesias precisam ser autorais, durar até 3 minutos, não pode usar nenhum tipo de figurino, adereço, é somente o corpo, a voz e a performance. E aí tem um júri que a gente escolhe a partir da plateia. O evento, Escolhe na hora ali. A gente escolhe na hora. A gente escolhe na hora e aí chama essas juradas, explica um pouco para elas os critérios de avaliação, que basicamente é dicção, né? Ver se o que a poeta está falando está dando para entender direitinho, avaliar a performance, né? Como é que o que a pessoa está falando, como é que o corpo está reagindo, como é que isso está, né? Porque o Islã precisa ser a sua verdade naquele momento. Tipo, aquilo que você está falando, você precisa transformar em verdade no palco, através do seu corpo, através da sua voz, através de um grito, através de... Enfim, infinitas possibilidades que o nosso corpo e a nossa voz proporciona. Então, a gente dá esses direcionamentos para ela, mas o mais importante é o que toca no coração. Que é o que a gente fala, assim, olha... Dê a nota a partir do que te toca. Tipo, nossa, isso eu senti, nossa, isso eu me arrepiei, nossa, me deu vontade de chorar. É isso o que move, sabe? Nos critérios, assim, para além das outras coisas que eu já falei aqui. Mas aí, basicamente, são essas regras. A gente tem umas brincadeirinhas que a gente faz quando a jurada dá menos de 10. Aí a gente já ensinou para nossa plateia para falar, oxi, tipo, apertar a mente mesmo das juradas, né? Criar essa atmosfera assim. Mas a gente sempre também alerta muito que são pessoas por trás dessa competição. Então, a gente não indica dar pontuação abaixo de 8,9, porque, às vezes, 1/10 faz toda a diferença na hora da pontuação. Então, não precisa você dar um 6, um 5, um 4 para a pessoa. A partir do 9 ali, um 9,1 já não é bom, sabe? Então, a gente sempre também fala sobre isso, para também não criar um processo de até quebrar a autoestima da pessoa, sabe? Desmotivação, né? É isso, a gente não quer desmotivar, né? Só ela entender que se ela não ganhou é porque não foi o dia dela. Cada pessoa tem o seu dia e o dela pode chegar em outro momento. Quantas batalhas já foram realizadas nesse ano de 2025? A gente fez 2 edições e faltam mais 3. Perfeito. Aí dessas vão sair aquelas que vão disputar o nível estadual, depois nacional, e tem previsão de quando acontece o internacional? O internacional, ele quase sempre acontece em novembro, dezembro. As batalhas de poesia, o nosso cronograma precisa finalizar em setembro.
As batalhas de poesia, o nosso cronograma precisa finalizar até setembro, porque em outubro vem a competição estadual, para no final de outubro já ter a representante de cada estado para poder organizar a questão de compra de passagens, né? Produções para o campeonato nacional e internacional. Uhum. Agora vamos falar um pouquinho sobre as contribuições, né, dessas batalhas do Islã das Minas, de um modo geral, na formação intelectual dessas meninas, dessas mulheres que participam. Nesse ano mesmo, eu sei que venceu uma dessas batalhas uma jovem, uma menina de 15 anos. Né? Então, eu acho que isso mostra muito sobre o potencial, sobre essa revolução poética que vocês vêm fazendo aqui na cidade. Mas fale um pouquinho mais sobre isso. De que forma você acredita que participar dessas batalhas, que participar do Islã das Minas, faz com que essas meninas não necessariamente sigam nesse caminho, mas que possam se descobrir, por exemplo, como escritoras, como intelectuais, como aconteceu com você? Olha, eu gosto de dizer que o Islã ele é uma aula, tanto para quem vai só para assistir, mas principalmente para quem decide batalhar. Primeiro, porque é um ato de coragem. Não é fácil você compartilhar algo que você escreveu no seu ambiente seguro, dentro da sua casa, que fala sobre as suas emoções, sobre os seus medos, sobre os seus sonhos, né? Então, isso já é um grande ato de coragem que já pode transformar a vida de uma pessoa. Mas só o fato da gente abrir a boca e falar já é uma quebra de muitas questões históricas, porque existe um silenciamento, sobretudo de mulheres negras, mulheres periféricas, né? E a gente proporcionar esse espaço mesmo de fala, de protagonismo, é algo que eu acredito que é um poder de transformação social imenso. Porque é isso, a partir dali a gente descobre o que a gente gosta. Com certeza já teve gente que recitou e falou, não é isso que eu quero pra minha vida, não é isso que eu gosto. Mas aí tem gente que fala, nossa, é isso que eu quero. Tipo eu, que fiquei lá com a adrenalina no corpo, falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. Então, tanto para quem participa, mas também para o público, é uma aula muito grande, porque os conteúdos das poesias, gente, é uma coisa assim surreal. São aulas, eu fico assim só olhando e falando, nossa, quem tá catando, quem tá aprendendo isso aí, com certeza vai sair daqui transformado, sabe? Acho que todo mundo que passa pelo Islã acontece alguma transformação, porque tanto que você fala, você conta a sua história, mas você também ouve a história de outras pessoas, você ouve sobre a história do seu lugar, você recebe informações que você não vai achar num livro didático, que você não vai achar tão fácil, né? E é muito bonito, é muito transformador. Inclusive, um dos nossos públicos desse ano, está sendo bem curioso, são mulheres psicólogas. As psicólogas amam ir no Islã das Minas, amam indicar que as pessoas que fazem terapias com elas vá no Islã, porque é esse momento também de desbloqueio emocional. A gente bloqueia muito as nossas emoções para sobreviver, né? Como um instinto de sobrevivência. Mas no Islã é um local que a gente faz o contrário, a gente libera. Que bom. E é interessante a gente falar para quem está nos assistindo agora que não somente na participação, recitando as poesias, fazendo as performances, são mulheres, mas também toda a organização, né? Vocês fazem questão de que quem está ali nos bastidores, por trás também, toda a equipe seja composta majoritariamente por mulheres, não é isso? Com certeza, a gente visa mesmo a distribuição de renda para mulheres, artistas, produtoras, pessoas LGBTQIAPN+, também. Então, a gente sempre, nos momentos de contratação das nossas equipes, a gente busca mesmo essas pessoas para fortalecer todo um ecossistema da cultura, da palavra, da produção cultural dentro da nossa cidade. Agora vamos falar um pouquinho sobre o apoio, né? A importância de apoio de projetos e de políticas públicas, como, por exemplo, a Lei Aldir Blanc, né? Que vocês também acabaram sendo contempladas, e como é que essas políticas acabam ajudando a viabilizar o projeto de vocês. É de suma importância. Inclusive, eu esqueci de falar, mas eu atuo como agente territorial de cultura, que é através do Ministério da Cultura, junto com os institutos federais. Então, eu sou
uma pessoa que aproxima a sociedade civil das políticas públicas, né? É justamente uma forma de desburocratizar o acesso a editais, a captação de recurso, e eu venho atuando nesse ano de 2025 com isso, fazendo oficinas de empreendedorismo cultural, porque isso, eu aprendi a escrever projetos e captar recursos para o Islã das Minas por uma necessidade mesmo de a gente buscar apoios para manter o nosso projeto vivo, porque se não fosse esses apoios, a gente não teria como ter 8 anos de trajetória. Então, eu entendo muito a importância disso. As políticas públicas são muito importantes e elas precisam ser cada vez mais acessíveis e desburocratizadas. E esse ano a gente está executando a nossa temporada de comemoração de 8 anos pela PENAB. Inclusive, eu representei a sociedade civil no lançamento da Política Nacional Aldir Blanc, que eu nem sei como foi que eu fui parar lá, mas eu caí lá. Fiz um discurso que eu tentei ao máximo contemplar, né, assim, o meu setor, né, da cultura mesmo, representar esses artistas, esses produtores culturais que dependem de políticas públicas como a PENAB. E a gente conseguiu contemplar o nosso projeto também. E é muito importante a gente se organizar nesse sentido, sabe? Acho que hoje em dia está se tornando mais acessível, né? Acho que diante de todas as reclamações e questões de distribuição do recurso para todo o território, a descentralização da capital, né? Essas questões de documentação, de escrita, de tornar o processo mesmo mais fácil, eu vejo que vem acontecendo e através disso a gente já conseguiu executar tanto a temporada de 5 anos, foi através de recurso de políticas públicas, como agora de 8 anos, mas a gente também já recebeu doações de instituições privadas. A gente tem um projeto que é o ENU Podcast, que é em áudio e vídeo, que a gente criou em 2022, que vem mesmo para falar sobre a oralidade e a comunicação. Sim. E aí, nesse projeto, a gente trabalha com homens e com mulheres, é o único projeto do Islã das Minas que a gente integrou a presença de homens, porque quando a gente vai falar de oralidade e ancestralidade africana, a gente entende que esses dois lados precisam ser ouvidos. Então, a gente tem tanto poetas, mas também tem jornalistas, capoeiristas, escritores, contadores de histórias, enfim. É um produto bem legal que eu indico você olhar lá nas redes sociais do Islã das Minas e assistir. Aí, já fica a dica. As redes sociais estão aparecendo aqui na tela e você também pode já, ao mesmo tempo que assiste, pega o celular, já vai seguindo e acompanhando tudo, toda essa movimentação lá no Instagram delas, por favor, viu? Agora falando um pouquinho sobre esse trabalho à parte, né? Você já falou aí de alguns projetos, mas também o Islã das Minas a gente pode pensar como uma importante ferramenta, assim, de letramento racial, de conscientização social sobre o seu lugar no mundo. Pensam em desenvolver alguma coisa junto às escolas, a instituições de ensino? Já tem algo pensado, voltado nesse sentido? A gente atua bastante nas escolas também. E esse ano a gente vai executar um projeto que é justamente de formação dentro das escolas. A gente selecionou 4 escolas. Queríamos mais, mas a gente não tem recurso ainda para isso. Mas a gente já tem conversa com a Secretaria de Educação, com alguns setores, para inserir mesmo o Islã dentro das escolas, sabe? Porque é uma ferramenta de formação e de estímulo ao pensamento crítico que eu acho que, infelizmente, tem faltado muito na juventude hoje em dia. Os jovens, eles estão muito sem perspectiva de futuro, né? Acho que o uso das redes sociais também tem emburrecido um pouco a nossa sociedade e os jovens realmente acreditam que eles vão gravar um vídeo e vão viralizar e vão viver daquilo. E não é bem assim, né? Isso é 1 em 1 milhão que acontece. Então, eu acredito muito que o Islã das Minas e o Islã como um todo é um processo mesmo de formação e estímulo ao pensamento crítico e das pessoas entenderem a importância do estudo e do conhecimento para as suas vidas. Ótimo. Muito bem, a gente já está chegando no finalzinho, viu? Para você que está aí ligando agora, está se situando, eu estou conversando com Ludmila Singa, uma das idealizadoras do Islã das Minas. A gente está conversando sobre esse trabalho aqui na Bahia, aqui em Salvador. E eu queria que você falasse sobre suas perspectivas de futuro para o Islã das Minas, né? Eu sei que você já está aí engajada, tem essa questão que me chama muito a atenção durante aqui nossa conversa da sua organização,
né? Você procurou realmente profissionalizar a coisa, não deixar somente naquele âmbito de uma coisa à parte, vamos fazer de qualquer jeito. Uhum. Isso é importante, é muito legal, uma mensagem interessante para você que está aí, que tem seu projeto, sua ideia na cabeça. É importante sim estruturar. Mas o que você pensa para o futuro do Islã das Minas? Que lugares vocês ainda querem alcançar? Olha, o nosso grande sonho é se tornar uma empresa sustentável, né? Ainda não somos. Dependemos de captação de recursos, de doações, a gente ainda não tem a nossa própria engrenagem, né? Então, esse é um dos nossos grandes sonhos. Mas também ampliar para outros territórios que falam a língua portuguesa. A gente teve o nosso primeiro avanço, que foi a ida para Cabo Verde, para Lisboa, mas a gente almeja muito chegar em outros territórios como Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, e que a gente já está em negociações, mas não posso falar porque a calada é que a gente vence, entendeu? É calada Pega que essa visão, vence. viu? Calado vence. Muito bem. Não precisa dizer nada não, quando vocês tiverem novidades, Vocês verão, quem seguir as voltam. redes vão ver. E voltam aqui também no Ah. Azeviste para a gente contar aqui em primeira mão, assim eu espero. Minha querida, foi uma honra, um prazer ter você aqui com a gente hoje. Deixe mais uma vez aí as redes sociais, os canais do YouTube, para que possa acompanhar vocês nas mais diversas plataformas. Acompanhe a gente nas redes sociais, no Instagram e no TikTok, é @IslãDasMinasBA. No YouTube, o nosso canal, você pode pesquisar também Islã das Minas Bahia. Inclusive um spoiler que a gente vai lançar o nosso primeiro mini documentário sobre a nossa turnê de Cabo Verde. Vai chegar, então Oi. já vai seguindo lá para poder ver. E é isso, são as principais redes de comunicação, mas também tem a minha rede social, que é @LudmilaSinga. SINGA, que vocês podem me acompanhar. E lá também acompanhar o Islã das Minas. Aí, tá vendo? Já tem todos os meios para vocês acompanharem esse trabalho brilhante, potente, como eu chamei, uma verdadeira revolução poética. Foi um prazer ter você aqui comigo hoje. Uma honra receber você, conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês. Contem com a gente quando tiverem que anunciar, lançar qualquer coisa. O Azeviste está aqui à disposição. E é isso, a você que acompanhou essa conversa até agora, meu muito obrigada por ficar aqui com a gente. Lembre que você pode e deve acompanhar toda a nossa programação através do nosso YouTube. Fica tudo lá à sua disposição. Já pegue agora a câmera do seu celular, aponte para esse QR Code que aparece aqui no cantinho da tela e você automaticamente já cai lá no YouTube acompanhando tudo. Faz aquele intensivão, né? Bota ali na sequência e vai assistindo, indicando para os seus e compartilhando. Afinal, a nossa TV Câmara é sua. O espaço aqui é todo seu. Então, já sabe, compromisso firmado. Na próxima segunda-feira a gente vai ter mais uma Azeviste, mas é claro que ela não vai embora sem antes recitar mais alguma coisinha pra gente. Ai, obrigada também. Gostei muito de estar aqui. Uma honra. E vou cantar o refrão da minha música, que é o meu segundo single de trabalho, que é Ela é o Som. Que é uma música que fala justamente sobre mulheres que sempre estão em expansão, em crescimento, e que não cabem em locais pequenos. Ela é o som que não cabe em nenhuma canção, sempre em busca de um novo dom, sempre em busca de um novo tom. Ela é o som, ela é o som que não cabe em nenhuma canção, sempre em busca de um novo dom, sempre em busca de um novo tom. Ela é o som. Tchau.